Boa noite, meu caro. Boa noite, boa noite. Vamos à correção do seu texto 01, certo? Eu espero que seja apenas o primeiro, que eu já vi que nesse aqui nós precisamos evoluir bastante, tá bom? Como é que vai ser feito aqui? Primeiro eu vou fazer uma correção gramatical do seu texto, fazer uma análise aqui da gramática da língua portuguesa em si, e depois eu vou fazer uma análise textual, que eu já fiz uma leitura do seu texto e já marquei alguns pontos, nós vamos ter que melhorar muita coisa aqui, tá? Primeiro eu vou fazer uma leitura do seu texto todo, te mostrando os pontos aqui, olha só. Desigualdade social e os seus efeitos. Você já começou com uma rasura bem aqui, ó. Você não pode cometer rasura, isso aqui já é rasura. Uma questão que tem sido amplamente debatida nos últimos anos. Qual seja a importância da preocupação com a desigualdade social, que por esse problema pode acarretar sentimentos como desespero, angústia e o desamparo. Isso foi o primeiro parágrafo. O parágrafo número 2. Sob esse viés, pessoas que se encontram em situações de desigualdade social tendem a ter problemas escassos, como a fome, a falta de cuidado com a saúde e até mesmo levando-as a cometer delitos e contravenções, como o furto, com o objetivo de suprir alguma necessidade específica, tal como a fome. Vale ressaltar que a Covid-19 alavancou muito esse problema de desigualdade, que resultou o alto índice de desemprego e inflação durante a pandemia, que, por fim, corporificou ainda mais como o sofrimento e a falta de suprimentos em casos de famílias de baixa renda. Vamos ao terceiro parágrafo agora. Ademais, estamos aqui. Ademais, deve-se que no Brasil existem meios que colaboram e ajudam essas pessoas de baixa renda, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que a título de informação foi uma grande ajuda para as classes menos favorecidas durante a pandemia. Vale ressaltar também as ONGs e os projetos sociais que têm por finalidade ajudar pessoas em situações remotas, sendo assim, contribuindo com alimentos, roupas, materiais higiênicos e também medicamentos. Aí a gente continua a leitura, tá? O governo também está presente nesta causa, com alguns programas solidários, como por exemplo o Bolsa Família e restaurante comunitário, entre outros. Vamos à conclusão do seu texto, tá aqui, ó. Portanto, essas pessoas em situações de desigualdade devem receber uma atenção maior por parte do governo e do Estado, tal como a criação de programas e de leis, como por exemplo a Lei 14.016/2020, no que tange ao desperdício de alimentos. Enfim, o Estado ratificando novos projetos sociais irá resolver essa imprecisão que se encontra na sociedade. Beleza. Aqui está a primeira leitura, você já vai ver aí que eu marquei vários pontos em vermelho no seu texto. Vamos analisar cada um deles. Primeiro ponto aqui, que seria na linha 1, né? A desigualdade social e os seus efeitos. Você já cometeu uma rasura e você tem que ter cuidado com isso aqui. Uma questão que tem sido amplamente debatida nos últimos anos, a palavra últimos tem que ter acento obrigatório, você não colocou. Você colocou um detalhe aqui, ó. Uma questão que tem sido amplamente debatida nos últimos anos, qual seja, você não pode colocar esse ponto aqui, ó. É uma vírgula, tá? A vírgula, qual seja a importância da preocupação com a desigualdade social, que, por esse problema, pode acarretar sentimentos como desespero, angústia e o desamparo. Beleza. Nós não vamos falar da organização do texto ainda, vai ser uma análise puramente gramatical primeiro. Aí continua aqui, sob esse viés, pessoas que se encontram. Eu quero que você note que pessoas aqui está no plural, ó. Isso aqui vai ser o sujeito da sua frase, vai gerar um monte de problemas para frente. Sob esse viés, pessoas que se encontram em situações de desigualdade social pessoas tendem a terem, ou seja, todos esses dois verbos, tender e ter, que devem ficar no plural, a ter problemas escassos. Se você está falando de problemas escassos, quer dizer que elas vão ter problemas pequenos, que não valem nada. Essa palavra escasso não coube aqui, não ficou legal essa palavra escasso aqui, viu? Problemas escassos, como a fome, a falta de cuidado com a saúde e até mesmo levando-se a cometerem, novamente cometerem, porque são as pessoas lá em cima que estão cometendo. Então você tem que ser no plural, cometerem delitos e contravenções como o furto, com o objetivo de suprir alguma necessidade específica, tal como a fome. Continuando a leitura, vale ressaltar
que a Covid-19 alavancou muito esse problema de desigualdade, que resultou no alto índice de desemprego e inflação durante a pandemia. Que, por fim, você tem que deixar esse termo separado por vírgula, porque isso aqui é uma conjunção final. Por fim, é corporificou e não corporeficou. Então aqui você vai colocar as duas vírgulas do termo por fim aqui e corporificou, não corporeficou. Corporificou ainda mais com o sofrimento e a falta de suprimentos em casas de famílias de baixa renda. Vamos ao outro parágrafo aqui. Olha só aqui, meu cara, já vamos ver mais uma correção aqui, ó. Deve-se que no Brasil existem meios que colaboram e ajudam essas pessoas. Cadê de baixa renda? Como, por exemplo, tá vendo aqui, ó? O termo, por exemplo, ele é obrigatório a ficar separado por vírgula. O termo, por exemplo, é o termo explicativo e a vírgula nele é obrigatória aqui, tá bom? O auxílio emergencial e emergencial não tem acento, emergência tem, mas emergencial não. Que a título de informação, novamente esse termo aqui é o termo explicativo, tem que ter uma vírgula aqui obrigatoriamente, que vírgula, a título de informação, vírgula, foi uma grande ajuda para as classes menos favorecidas durante a pandemia. Continuando aqui, vale destacar também as ONGs e os projetos sociais que têm. Esse tem aqui tem que ficar no plural, porque são ONGs e projetos sociais. Como eu já te disse aqui, no sujeito composto, o verbo fica no plural. Tem que ser aquele tem com chapeuzinho, tá bom? Tem por finalidade ajudar pessoas em situações remotas, sendo assim contribuindo com alimentos, roupas, materiais higiênicos e também medicamentos. Olha só que curioso, meu cara, você vê aqui, ó, a palavra também aqui está com acento. Ó. Já na segunda aparição você deixou sem. O governo também está presente. Olha aqui, ó, o também tem acento e você não colocou. Está presente nesta causa, com alguns programas, como, por exemplo, novamente o termo, por exemplo, é obrigatório ficar entre vírgulas, como, por exemplo, o Bolsa Família e restaurante comunitário, entre outros. Olha aqui, continuando, tá? Portanto, essas pessoas. Aí você vê aqui essas pessoas e você me traz um termo explicativo aqui, ó, em situações de desigualdade. Essas pessoas, vírgula, em situação de desigualdade, vírgula, porque eu tenho um termo explicativo e é obrigatório ficar com duas vírgulas. Aí essas pessoas devem receber uma atenção maior por parte do governo e do Estado. Neste caso aqui, meu caro, ó, a palavra Estado está representando o governo, então ela tem que ficar com letra maiúscula. O Estado com letra maiúscula, tal como a criação de programas e de leis, como, por exemplo, de novo, você não colocou vírgula, você não vai errar isso aqui novamente, né? Por exemplo, a lei 14, aliás, como vírgula, por exemplo, vírgula, a lei 14.016, no que tange ao desperdício. Você cometeu um erro de rasura, de novo aqui, você esqueceu o R e tentou colocar ele em cima, mas não deu certo. Desperdício de alimentos, enfim, o Estado, novamente com letra maiúscula, ratificando novos projetos que você rasurou novamente, cuidado com isso aqui, projetos sociais, vírgula, cadê projetos sociais, vírgula, essa vírgula aqui, deixa eu ver isso aqui, o Estado ratificando novos projetos sociais, não, você não pode colocar essa vírgula aqui, porque isso aqui é o sujeito, ó. Irá resolver essa imprecisão que se encontra na sociedade. Então, olha só aqui, meu cara, eu quero que você olhe para mim agora, olhando para você diretamente na câmera. Você tem que ter muito cuidado com a pontuação, tá? É um ponto que eu tô vendo que você vai ter que se esforçar bastante para entender, porque você está com dificuldade de emprego de vírgula aqui, em alguns casos ou outro de concordância verbal nominal, mas a vírgula você vai ter que estudar e muito, beleza? Agora, em relação ao seu texto, o seu texto ficou um texto mediano. Você não fez citação, mas você escreveu as 30 linhas. A sua letra está perfeitamente compreensível. A sua divisão de parágrafo ficou boa, tá certo? Olha aqui, ó, a sua divisão de parágrafo ficou boa. Eu não vou te dar ponto nessa redação ainda, tá bom? Como foi o primeiro, eu não vou te dar nota de 0 a 10, de 0 a 50, não, ainda não. Porque eu não vou te cobrar algo que eu não te ensinei ainda. Eu não vou te dar nota por um assunto que ainda não te passei. Eu vou te dar nota, eu acho que a partir do segundo ou terceiro texto eu vou começar a te dar pontuação. Mas nesse aqui, você vai corrigir isso aqui. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse texto, novamente, reescrever esse texto. Eu não vou te cobrar por ele de novo, tá bom? Aí você vai reescrever esse texto fazendo essas correções aqui e manda para mim novamente, que aí eu vou fazer as correções e vou te dar nota, beleza? Valeu, hein? A gente se vê no próximo texto aqui.